desembargador Darival, dizendo que esse lugar aqui é seu. Né? Mas eu abdico. Aquela velha poesia de Camões que eu disse aqui no início. Cesse tudo enquanto a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. Então eu abdico, renuncio em prol do valor que Vossa Excelência tem. Foi bem, e da então admiração que eu lhe devoto. Eu fico, então, aqui até desembargador Jaime acanhado, né, por estar substituindo um desses baluartes da magistratura do Ceará, o nosso decano, né? O nosso decano não decano na judicatura, não no tribunal. São 43 anos agora. Então, assim, muita responsabilidade. E, segundo o plano, desembargador Darival dá as boas-vindas ao nosso colega Jaime. Parece-me que fui eu, em primeiro plano, que recebi a notícia de sua remoção para esta nossa quarta Câmara. Nós nos encontrávamos em Brasília e quando o Jaime, não vou dizer compareceu a mim, veio a mim e disse, sabe, eu estou pedindo a minha remoção para a quarta Câmara. Eu disse, Jaime, é uma alegria tê-lo conosco lá, porque eu particularmente sei da sua competência e sei também da estima que o nosso colega desembargador Darival, né, tem destinado a Vossa Excelência, né? Não sei a nossa presidente porque não sei, mas eu comuniquei a ela, né, no mesmo dia de que você estaria pedindo a remoção também para o Marcelo, foi Marcelo. Até por dever de ética, né, Darival? Tá certo? Darival em seguida ligou para mim, já no outro dia pela manhã, dizendo, olha, foi removido. Foi isso? Foi. Então, eu estava do oficial, né, quando houve a remoção. Tá. Mas aí eu tive até a oportunidade de chegar para o presidente e dizer para ele, ele estava lá, ele foi na minha mesa, o presidente, e eu disse da sua intenção. Ele até brincou contigo, né? Foi. De remoção. Quando você se dirige a ele, ele diz, foi o Bezerra, então eu vou indeferir de logo. Foi? Foi. Mas aí, no outro dia, veio a mesa, né? E o órgão oficial, levado pelo presidente, claro, ele, à unanimidade, deferiu o seu pleito. Então, a gente fica muito feliz, Jaime, a quarta Câmara, talvez a mais tradicional daqui, hoje, né, Darival? Em termos de antiguidade, né? Dessa nova composição do tribunal, porque nós éramos a sétima Câmara de Direito Civil, que foi instalada já na nossa entrada, né, Darival? O Darival foi para a oitava e eu vim para a sétima. A do Darival se transformou em crime e a nossa, posteriormente, se transformou em quarta privada. A nossa composição, alguns colegas já passaram por aqui, desembargador Hernani foi o nosso primeiro presidente, seguido o Câmara, hoje é aposentado, Hernani é aposentado, veio o Durval nos deixou recentemente para Direito Público, né? A Gleides não foi nossa presidente, mas é um colega que passou por aqui, deixou sua marca, né? Faleceu no calor da sua juventude. A mesma coisa a desembargadora Helena, também deixou sua marca aqui, desembargador, e que infelizmente Deus levou também no auge do seu potencial de juíza, né? Duas juízas excepcionais, né, Marcelo? Quem conviveu com as duas, como nós convivemos aqui por um tempo, podemos apreciar e dizer do potencial das duas e dos colegas que passaram. Em seguida veio o desembargador Darival, para nossa alegria,
Está aqui o nosso mestre, não, é o nosso mestre. E o desembargador Evandro. Uhum. O desembargador Evandro dispensa comentário. Uhum. Pelo seu potencial intelectual. O desembargador é culto, em todos os sentidos, jurídico, literato, em todos os sentidos. E eu estou dizendo isso para puxar o saco dele, não, mas é porque a verdade é essa. E Vossa Excelência sabe disso. Sim, sim. Viu, Evandro? O desembargador Evandro é uma grata surpresa para nós, né? Para mim, eu acho que não foi grata surpresa porque eu conheci de perto o pai dele, né, o desembargador Evandro, e a gente sabe da cultura que o desembargador Evandro tinha, com aquela calma dele, né, aquele potencial de julgamento dele. O desembargador Evandro tem feito um trabalho excepcional. E agora vem Vossa Excelência. Vossa Excelência também dispensa comentário, né? Obrigado. Escreve bem, julga bem, né, Darval? Julga bem, trabalha muito. Então, Jaime, trabalhou tal qual o desembargador Darival, com infantes, né, com crianças e adolescentes, né? Na vida inteira. E quem trabalhou nesse ramo sabe, na minha compreensão, que é o que é necessário para o juiz, primeiro ser humano. E eu acho que quem trabalhou naquela jurisdição tem esse potencial, primeiro de humanismo. E aqui a gente trabalha com muita harmonia, com muita nada, conversando. Né? Realmente, senhor presidente, eu já tinha passado por 3 câmaras, fui presidente, inclusive, 3 câmaras, quando aqui cheguei. Vinha muito bem da 2ª Câmara de Direito Privado, como foi da 8ª Civil e da 3ª Criminal, onde eu presidi. E aqui foi muito bem acolhido, muito bem recebido. E tem uma coisa, desembargador Jaime, aqui é o seguinte, a gente tem uma jurisprudência formada já. Quando aqui cheguei, na 2ª Câmara, havia, em alguns casos, alguma diferença das decisões dessa Câmara. Uhum. Mas o que eu fiz? Eu procurei me adaptar às decisões para não dizer que eu estava querendo, estava modificando, queria ser. Ao contrário, aqui pedido de vista é exceção, porque geralmente quando a gente apresenta o voto, professor, eu mando uns meus logo na sexta-feira, sábado, domingo e a segunda, para que os colegas possam examinar com cuidado, com tempo. Eu mando todos na sexta-feira para terem oportunidade. Geralmente eu apresento um chatzinho dizendo, ou às vezes, como aconteceu aqui na semana passada, houve um determinado recurso em que o desembargador Bezerra até votou favoravelmente. Eu até trouxe o voto. E quando cheguei aqui, o desembargador Bezerra disse, Darival, você olhou os memoriais que a advogada apresentou ontem? Eu vi algo lá que eu acho que é substancial. Eu votei. Eu digo, não, desembargador Bezerra, não foi possível Vossa Excelência fazer, eu já vou adiar e vou examinar. E, ao examinar, vi que ele tinha razão. Imediatamente eu procurei, já estou trazendo o voto hoje. Então, é uma Câmara onde a harmonia é total. Aqui, o rempli de sua meme, em francês, ou a saudade, vaidade pessoal, não existe. Aqui é assim, presidente, ele veio ressaltar valores meus, mas ele tem muito mais valor do que eu. Aqui a gente se trata assim. Aqui ninguém é mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Todos nós somos um conjunto de juízes de carreira, todos, empenhados em julgar só de acordo com a nossa consciência e os ditames da justiça, com independência total, e seguindo sempre a máxima da colegialidade. Então, eu trouxe o princípio da colegialidade, eu trouxe já umas 2 vezes aqui, em que eu
Eu até mantenho o meu entendimento, que eu já tinha da segunda Câmara, mas que eu aderi ao entendimento da quarta Câmara em razão da votação, Sim. da colegialidade e para que preserve a harmonia, não é? A ligação, a harmonia, viu, entre a gente, e a lealdade, sobretudo, né? Então, nós temos isso muito aqui nessa Câmara. O desembargador Duval era um anjo. Às vezes eu pedia vista dele, mas aí, imediatamente ele aderia ao meu pedido de vista de uma forma humilde, simples, embora seja... Daí minha admiração por ele. O desembargador Bezerra, da mesma forma, ele age com muito respeito, muita lealdade e sinceridade. Às vezes ele tem um ponto de vista diferente, chega e diz, olha, colega e tal, e às vezes a gente vai examinar e normalmente a gente consegue procurar o melhor caminho de fazer justiça, não é? Sem perder a independência e sem, claro, atropelar os cânones do direito. A desembargadora Livramento é outra pessoa muito humilde, muito simples e muito escrupulosa. Ela é corajosa, ela tem a coragem, né, de muitas vezes divergir. Embora, em alguns casos, a gente tem que ver como decidem as outras câmaras e os tribunais superiores, não é? E há muita discussão em direito e como a Câmara deve se posicionar para a preservação dessa harmonia. Eu acho, como Vossa Excelência disse, a desembargadora Livramento eu pouco a conhecia e me impressionei aqui com a sabedoria, a segurança dela. Ela examina voto a voto, ela observa, ela analisa, ela é muito segura. O desembargador Evandro foi uma surpresa para mim. Eu não tinha contato com ele antes. Foi uma carreira muito meteórica, aquela turma dele, muito meteórica, chegou aqui, mas por ocasião ele não estar aqui, do seu acesso, um determinado colega ousou dizer que ele não deveria ser admitido aqui no tribunal, porque havia muitos rumores. Eu dei a palavra e disse, olha, eu ouvi esses rumores, muitos rumores. Todavia, quando corregedor, eu marquei colado. Primeiro, mandei os juízes auxiliares examinarem esses rumores. Eu disse, esses rumores, são fake news. Mas são juízes, são colegas. Então, eu próprio resolvi fazer uma inspeção. E fiz uma inspeção rigorosa. E vi que eram mais fake news ainda do que o juiz tinha me dito. E, por mim, o desembargador Evandro merece entrar nesse tribunal. E assim, o desembargador Bezerra, logo em seguida, já reforçou a minha argumentação e saiu por unanimidade. E é como a grata surpresa. O desembargador Evandro tem demonstrado uma segurança jurídica que, sinceramente, principalmente para mim, os desembargadores já conhecia, foi uma surpresa muito grande. O desembargador Bezerra eu não vou me referir, porque é um colega que eu conheço desde a Aurora e tenho ressaltado os trabalhos dele. Lá em Aurora, ele não só fazia um trabalho jurisdicional, como um trabalho, sobretudo, social. Morava lá com a família, assistia às missas aos domingos, ou nos dias... tudo que havia em Aurora, o Bezerra participava. Terminou construindo um fórum. Deixou pouco, às custas, reuniu a comunidade, vamos construir um fórum e deixou um fórum em Aurora. E por aí vai a atuação dele. Depois de Coreia, antes ele tinha vindo de Coreia, depois para Nova Russas. Construiu outro fórum em Nova Russas. Além do grande trabalho. Quando chegou aqui, ele chegou um pouco antes de mim, e o Bezerra com 100 e tantos júris embarcados, coisa que era uma coisa inédita de Fortaleza. Eu disse, como é que eu vou acompanhar esse colega nessa produtividade toda? Terminamos olhando como é que ele trabalhava e terminamos fazendo muitos júris. Mas aqui também só tinha uma sala do júri. Então tinha que haver primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, era destinado. Começava pela minha, que eu era o da primeira. E daí, se eu tivesse muito júri, os outros ficavam como? Com um pouco, Bezerra improvisa uma sala naquele fórum da Praça da Sé lá e faz o salão do júri. Um pouco estava o Bezerra fazendo júri lá. E aqui no tribunal, nós sabemos da participação dele nas administrações gigantescas dos desembargadores da Maria. Ninguém pode negar.
Ninguém construiu tanto e ninguém nunca vai construir ou edificar como o desembargador Zé Maria fez nesse Ceará. E tanto na vice, como na presidência, como na corregedoria. E terminou chegando aqui no mesmo, chegamos juntos. E estamos aqui, sempre tivemos, assim, não só uma ligação, uma amizade muito forte, mas também profissional, em razão de muitas coincidências das nossas vidas. E agora chega Vossa Excelência. O juiz Carreira, eu conheço desde lá do Juazeiro, já lá no Juazeiro ele já liderava em termos de conhecimentos, escrita, de bom relacionamento com os colegas, de simpatia, de amizade, viu? De ser um colega, além de solidário e leal, ser também festivo. Teve algumas festas lá em casa, onde, lá na minha chácara do Crato, onde o desembargador Jaime participava de forma bem alegre, efusiva, e animava, tá entendendo? Então, é aquele colega que também leve, é um colega também desprovido desse rampli, desse ameme, e com certeza, desembargador Bezerra, ele está chegando, eu estou saindo. Eu estou indo, voltando para o cantinho onde eu sou feliz. E eu nunca gostei de Fortaleza, ele sabe disso, eu sempre gostei lá do meu cantinho, vocês conhecem, sabem como é. Mas é uma presença que vem cada vez mais honrar e dignificar esta Câmara. E vem cada vez mais acrescentar, trazer conhecimentos básicos, fez um grande trabalho no Juizado da Infância. Para mim, é o maior cultor da área, é quem mais conhece a área. Um dia, eu conversando com o desembargador Abelardo, ele disse, é ele. Ele viajou pelo Brasil todo, conhece todas as experiências nessa área, tem uma sensibilidade a toda a prova, sabe onde combater lá na infância e juventude as mazelas que poderiam acontecer, os escorregos, os tapetes, essa história dessas adoções. Agora, antes era de criança exposta, agora é intuito persona, que o conselheiro do CNJ teve agora e achou estranho tanta adoção intuito persona, da mãe entregar o que é ruim, o que é bom, é adoção cadastral mesmo, em que a mãe não saiba com quem, para onde o filho adotado foi, porque não fica vendo chantagem, não fica fazendo cobrança depois, nem vai prejudicar a formação psicológica e moral da criança. A mãe sou eu, ela não é a mãe, não sei o quê, na escola, não sei o quê, essa confusão toda, quando a mãe, a história de intuito persona, a lei permite, mas não pode ser regra. Ela teria que ser exceção, caso de exceção. Então, começa a haver aquele agenciamento de crianças, que a gente tem uma velha história muito negra aqui na história do Ceará, onde haja agenciamentos. Me dê tanto que eu arranjo, né? Uma filha para você adotar. E vai lá, a pessoa pobre e tal, e vem essas histórias todas, essa confusão toda. Que seja, a lei permite, mas que sejam exceções. Ele conhece tudo. Andou o Brasil todo. Me lembro que ele protestava contra essas adoções de crianças expostas, que o Brasil todo criticava, e do Ceará era a regra. Moro no 10º andar. E não botaram a criança em minha porta. Pode. Ele até foi ele que me contou. Então, tem essas coisas que o desembargador Jaime... Então, é profundamente sensível quem trabalha nessa área, Vossa Excelência muito bem disse, como também nas áreas de família, principalmente a infância e juventude, adquire muita sensibilidade. Então, se transforma assim num juiz holístico, que é o que nós precisamos no Brasil. Não técnico jurídico, o juiz se orgulha, sou técnico jurídico, não. O juiz tem que ter o conhecimento universal das coisas, para também decidir como manda a lei de introdução ao direito moderno. E, ao julgar, o juiz deverá levar em consideração os fins sociais e o bem comum, sobretudo os fins sociais. E não só o técnico jurídico, frio, seco, né? Então, o desembargador Jaime tem essas virtudes e, com certeza, vai, desembargador, acrescentar e muito o trabalho dessa Câmara. E eu acho que nós estamos de parabéns com a vinda dele. E eu já conversei demais. Só dar um abraço de boas-vindas, desembargador Jaime, Vossa Excelência. Como o nosso presidente acabou de dizer, seja bem-vindo a esta Câmara. Muito obrigado. E eu vou falar aqui algo que não gosta, mas que Deus, através do Espírito Santo, lhe ilumine para que suas decisões todas sejam... atendam aos verdadeiros ideais, não digo nem do direito, da justiça. Tomo posse. Tomo posse dessa bênção.
Meus caros, muito obrigado. Eu não tinha nenhuma dúvida acerca do acolhimento afetuoso que teria por parte desta Câmara, né? Chego aqui com grandes expectativas e, ao mesmo tempo, um pouco assombrado, porque estou diante de potências do direito cearense. É uma Câmara que ostenta grandes baluartes da nossa justiça, desembargador Zé, desembargador Darival, desembargador Livramento, desembargador Evandro. E chego com este desafio, né, de tentar acompanhar tanto o ritmo como o conhecimento notório de Vossas Excelências acerca dos temas que nos são desafiados. Chego, portanto, acanhado, mas disposto a colaborar, disposto a nos unirmos, sempre com o fim de encontrar as melhores respostas aos questionamentos que nos são colocados. Entendo que isso eu vim experimentando ao longo do período de experiência vivenciado aqui na Corte, que, apesar de ter tido acesso em julho deste ano, mas já estava há 3 anos convocado, né? Muito embora em câmaras criminais. E vivo esse novo desafio, né, de reviver e rememorar o direito privado. Porque, como bem observou o desembargador Darival, durante os 20 anos em que estive em Fortaleza, os 21 anos foram todos eles à frente da Justiça da Infância e da Juventude, né? Que nos amealhou muita experiência, que nos trouxe grandes desafios, mas que, infelizmente, ainda é um tema que merece um olhar mais cuidadoso e responsável. Afinal de contas, a Constituição brasileira, por diversas vezes, ela tem destinações prioritárias, mas uma única vez ela une aquilo que nós temos como meta-princípio, aliás, o único meta-princípio da Constituição, que é o da prioridade absoluta destinado à infância e à juventude, conforme estabelece o artigo 227. E ainda assim, é uma das áreas ainda, né, mais carentes e a clamar por providências. Meus caros, a experiência nessas câmaras por onde tenho passado, sempre que há alguma dúvida, alguma possível divergência de entendimento, nós tratávamos aquilo ali de forma um debate informal, antes mesmo das sessões. Eu, diante de toda esta correria, o acervo só está chegando agora, né? Ainda está vindo. Eu acabei por me demorar muito na análise, né, dos processos, analisei todos eles e alguns, né, houve alguma interpretação que eu entenda, né, deve ser objeto de discussão. E eu farei aqui com pedidos de vista ou de forma oral, mas sempre buscando o entendimento do colegiado e sempre buscando harmonizar, né, as nossas decisões, como ocorreu, né, na terceira Câmara de Direito Privado, de onde venho, né, trazendo saudades, e lá nós acabamos por ir afinando esse entendimento e, sobretudo,
para nós que somos mais novos nessa jornada, a compreensão exata da dimensão do princípio do colegiado, que, afinal de contas, deverá sempre ser o que deverá prevalecer, né? Muitas vezes nós abrimos mão do nosso entendimento particular sobre determinado tema em obséquio exatamente ao princípio do colegiado. Agradeço a palavra de todos, eu acredito que já estamos nos demorando nessas nossas palavras, e uma coisa, acreditem, estarei sempre disposto a ouvi-los e a contribuir para o engrandecimento desta corte. Muito obrigado, meu Carlos. Bom dia a todos, né? E chego aqui, como dizem os jovens, nesta vibe, né, de querer aprender e contribuir. Pois não. Desembargador Darival, eu vou iniciar indagando sobre a peça. Desembargador, falta a gente aprovar a ata, né? Que eu vou fazer. Sim, tá bom. Tá certo? Indagando se Vossa Excelência aprova a ata passada. Aprovo. Desembargador Jaime. Pela aprovação. A ata aprovada, então, vai a anotação. Existem alguns processos que foram retirados de pauta da minha relatoria, desembargador Darival. Como sempre, Marcelo, os adiados para a próxima pauta, né? Para a próxima sessão, e os retirados de pauta já serão disponibilizados no site ou da sessão, né? Da estação, tá certo? Então, os advogados já ficam cientes disso, né, Darival? Sem precisar que nós ditemos uma a uma. Pois bem, vamos iniciar pelas preferências. Da pauta de número 38, o agravo de instrumento 062-70-70-32-2022 é agravante Roque Construções Limitada e agravado Banco Sistema S.A., relatoria do desembargador Darival. Darival disponibilizou o voto. Não, já parece-me que já houve votação provisória. Eu vou só confirmar aqui, desembargador Darival. 38. O desembargador Jaime acompanhou Vossa Excelência, eu ainda não havia votado, acompanho de forma integral Vossa Excelência, inclusive com as ressalvas Vossa Excelência. Como as partes pediram preferência, eu gostaria de ler pelo menos o frontispício do proposta de emenda. Tem a palavra, então. Agravo de instrumento, embargos à execução, tese de ilegitimidade ativa do banco exequente, suscitada pelo recorrente, fundamento na alienação da carteira imobiliária do Banco Bamerindo à Caixa Econômica Federal, ônus da prova imputada à instituição financeira agravada, pedido subsidiário, acolhido, recurso conhecido e provido de parte. Eu estou devolvendo o processo ao primeiro grau para que estou reformando a decisão vergastada para determinar que o banco provido comprove realmente a sua legitimidade. É como voto, Excelência. Também o desembargador Jaime já havia votado. Confirma o voto, desembargador? Confirmo, Excelência. Eu também acompanho Sua Excelência e proclamo o resultado foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O segundo, ainda da relatoria do desembargador Darival, é o número 19 da pauta. É adiado? Ah, tá certo. O seguinte é o 101 da minha relatoria. É o agravo de instrumento 063093796-2023, é agravante José Valdeci Costa Silva. E agravado JT de SCRPAE de SS. Não tem sustentação, proclamo, já houve votação provisória, o recurso foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Prosseguimos com o outro, ainda da minha relatoria, é o 111 da... Foi adiado, exato. O seguinte, com sustentação oral, relato do desembargador Darival, também foi adiado. Ah, exato. É o seguinte, é o 60, apelação civil. Tem sustentação nisso, né? Tem. 0051-1849,
76/2021. Apelante e apelado Banco Bradesco S.A., também apelante e apelado Raimundo Amaro Nepomuceno. Relatoria do desembargador Darival. Se encontra no Mármore, desembargador? 60. Bom dia, excelências. Excelência. Indago, Vossa Excelência, como é o nome do doutor? Vitor. Doutor Vitor, ninguém está te vendo não, doutor Vitor. Na tela. Foi não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos, então, para proferir a sua sustentação. Muito obrigado. Inicialmente, saúdo o excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, os demais desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados que estão presentes no tribunal, colegas que estão virtualmente, servidores. Desejo a todos um excelente dia. Minha sustentação nessa manhã vai ser bem sucinta. É um tema já debatido pelo tribunal, mas eu acho importante ressaltar o que ocorreu neste processo, em especial. Vou fazer um breve relato, não me estenderei. Trata-se de uma ação indenizatória na qual a parte autora alega que ocorreu em seu benefício previdenciário desconto, a título de empréstimo consignado que não reconhece. O que vale salientar dessa causa é que a primeira movimentação processual após o protocolo da inicial foi a habilitação da parte ré, que constituiu o doutor Antônio Dourado como seu patrono, e solicitou que ocorresse a intimação exclusiva daquele advogado sob pena de nulidade, conforme prevê o artigo 272 do Código de Processo Civil. Ocorre, excelências, que isso não foi observado pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, de modo que não foi dirigido ao patrono a intimação para apresentação de defesa, e ocorreu, consequentemente, a revelia. Nesse momento, é importante ressaltar que ocorreram duas falhas neste processo. A primeira é sobre uma falha na citação, não foi observado o artigo 246, e a segunda foi sobre a intimação do advogado devidamente habilitado. Como eu sinalizei, a primeira movimentação após o protocolo da inicial foi a habilitação do advogado da parte ré. Houve, portanto, uma flagrante supressão de direito de defesa. Não houve a apresentação de contestação, pois não houve a intimação para este ato. As nulidades foram indicadas tanto na contestação intempestiva, assim que soubemos do prazo que foi aberto, apresentamos contestação no despacho imediatamente posterior. Esse nós fomos intimados, então apresentamos essa argumentação de que houve a nulidade na contestação de páginas 57 a 67, foi considerada intempestiva na sentença, e na apelação de páginas 123 a 131. Eu concluo, como eu informei, seria uma breve explanação, solicitando que seja observado o julgamento prolatado pela segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Ceará, aproximadamente 5 meses, no processo 0051-323, dígito 75, de 2021, 806-0160, de relatoria do excelentíssimo desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, que, na ocasião, reconheceu a nulidade de intimação, devido à ausência de direcionamento para o doutor Antônio Dourado. Reitero as razões exprimidas na apelação e peço que se anule a sentença, reconhecendo a nulidade da revelia decretada e que seja devolvido o prazo de defesa. Eu agradeço a todos o tempo que despediram e desejo um ótimo dia. Pois não. Obrigado, doutor Vitor. Devolvo então a palavra ao eminente relator, desembargador Darival Bezerra Primo. Senhor presidente, eminente desembargador Jaime, realmente ele está trazendo agora um fato dessa nulidade de intimação que eu embora tenha julgado, eu não me examinei com profundidade esse detalhe. Então, eu vou retirar de mesa, eu vou pedir a direita e trazer na próxima semana, em razão dessa alegação dele, viu, doutor Vitor? Vossa Excelência defende o banco ou defende a parte? Eu defendo o banco.
Tá certo. Eu vou examinar melhor esse detalhe que Vossa Excelência acaba de trazer, viu? Na próxima semana eu trarei a julgamento. Foi bem. Então, a apelação de a pauta de 60, adiado para a próxima semana, já fica intimado o doutor Vitor, do novo julgamento. Vamos Obrigado a todos. partir para o 79 agora. Desembargador Bezerra, Pois não. o senhor já se pronunciou sobre os processos da segunda pauta da Defensoria Pública. Eu peço permissão para sair, pode ser? Tá tudo bem, doutor. Fica à vontade, viu? Bom dia a todos. Bom dia, doutora Cristina. Tchau. Bom, 79 da pauta é a apelação civil 0088-831-67-2009. Também relatoria do desembargador Darival Bezerra Primo. A doutora está presente, né? Tá. Não tem sustentação, não é isso? Tem? Não tem. O recurso foi conhecido e desprovido. A senhora tem interesse em fazer sustentação? Então, o recurso fica assim proclamado. Recurso conhecido e desprovido. Pronto. O seguinte é da minha relatoria, é o item 2 da pauta. Agravo 106 da pauta. Agravo instrumento 0639466119-2022. É agravante VA dos S. E agravado JA dos SNRPMVDB. Tem sustentação, Marcelo? Tem. Quem foi que Se inscreveram o doutor Breno Silva Corrêa, Rafael Sturdas Sindor, Hélio Parente Arraes Filho, Vanessa Alves Holanda e Paulo Rodolfo Franco Filho. Não está disponível, não. Todos representantes da parte agravante. Peraí, que pegou foi 22. Bom dia, estou representando a parte agravante. Tudo bem. Sou doutor. Vanessa Alves Holanda. Só um instante, por favor. Painel 22. A doutora representa qual parte? Agravante. A agravante. Ela tem na banca daqueles 4 advogados? Só ela fará? Só. Como é o nome da doutora? Doutora Vanessa. Doutora Vanessa, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Certo, muito obrigada. Bom dia a todos. Com muita felicidade que estou aqui sustentando nessa Câmara pela primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui com os ilustríssimos desembargadores hoje. Bom, inicialmente farei um breve relato do que se trata o processo, né? Representa a parte agravante, né, o senhor Valmor, e o agravo de instrumento diz respeito à reforma de uma decisão de primeiro grau, em que o juízo de primeiro grau foi contra o parecer do Ministério Público e aceitou um valor de cumprimento de sentença de valores de pensão alimentícia, sem ter feito nova intimação do devedor para manifestação acerca da nova planilha de cálculos que a parte exequente colocou no processo, né? O que configurou o cessamento de defesa. Além disso, revogou o decreto prisional, que estava suspenso, né? Revogou a suspensão do decreto prisional e sem ter feito nova intimação do devedor.
Além disso, é importante ressaltar também que no valor que a parte exequente colocou, de mais de R$101 mil, foi colocado também valores de honorários advocatícios, né, que não poderiam ter sido colocados. Dessa forma, a gente, como parte agravante, né, manifestou-se nos autos justamente pugnando pelo chamamento do feito à ordem para revogar a decisão de folhas 307, tendo em vista a falta de intimação do devedor para manifestação acerca da nova planilha. Do mais, os motivos que ensejam a reforma da decisão, como já exposto anteriormente, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no sentido de ser incabível a reabertura do novo prazo para a impugnação do presente cumprimento de sentença, uma vez que já foi apreciada a impugnação, suspensa a ordem de razões da pandemia, que foi e posteriormente revogada a suspensão conforme decisão de folha 307 e 308. Merece esclarecer a este juízo que, após a apresentação da nova planilha dos cálculos pela parte exequente, o executado deveria ter sido intimado para manifestação dos valores apresentados e também acerca do excesso de execução, como eu já disse anteriormente, posto que foram colocados honorários advocatícios do patrono da parte exequente, né? Além disso, é fundamental ressaltar que tudo isso aconteceu no contexto pandêmico, em que a parte agravante, né, se fosse decretada a sua prisão civil pela falta de pagamento de pensão alimentícia, não conseguiria também, como agora fora do contexto pandêmico, conseguir honrar com seus pagamentos, né, da pensão alimentícia. Outro ponto que é importante ressaltar também é que esse débito alimentar não é mais atual, né? São débitos de 2019, então não tem mais a questão da atualidade, né? E na interposição do agravo de instrumento foi colocado em depósito o valor de mais de R$10 mil, compreendendo as 3 últimas parcelas, e foi feito também um peticionamento de um acordo, né, de um parcelamento desse valor dessa pensão, posto que é um valor muito alto, né, e que, como mesmo a exequente colocou na sua peça, ele era apenas um garçom e ela era uma herdeira rica, e que ele não teria condições de pagar esse valor exorbitante de pensão. Ademais, é importante ressaltar também que o agravante passa 15 dias, né, com o menor. Além disso, custeia todas as despesas durante esse período e que colocou um valor, né, de parcelamento, um valor de R$2 mil, para que pudesse, que ele não tem condições de pagar esse valor da dívida total, né? Além desse excesso de execução, como eu já falei, a gente fez um peticionamento pedindo esse parcelamento. Ademais, para finalizar, antes do exposto, né, de tudo que foi colocado aqui, solicito, né, que Vossas Excelências conheçam o recurso ante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Requeiro a reforma da decisão agravada de primeiro grau para fins de determinar o chamamento do feito à ordem, para revogar a decisão de folha 460 e 461, tendo em vista a falta de intimação do executado para manifestação acerca da nova planilha de cálculos da parte exequente, configurando cerceamento de defesa. Além disso, caso não seja o entendimento deste juízo, que seja revogada a decisão de folhas 460 e 461, tendo em vista o excesso de execução, posto que foram incluídos os honorários advocatícios, e caso ainda não seja o entendimento desse juízo, que seja acolhida a presente manifestação para conceder a prisão domiciliar,
com o uso de tornozeleira eletrônica, levando em conta a argumentação que já foi colocada também no agravo de instrumento. E, ademais, para finalizar, que seja deferida a proposta de parcelamento do débito alimentar restante da presente execução, em parcelas iguais de R$ 2.000, a serem pagas a partir de setembro de 2022, que foi a data do agravo de instrumento. Sem mais, excelências, muito obrigada. Pois não, desembargadora. Muito obrigado, doutora Vanessa, pela sustentação. Desembargadores Darival e Jaime, eu não tenho como conhecer de matérias que não foram trazidas no bojo do agravo de instrumento. Então, nós temos que trabalhar naquilo que está posto nos autos, né? E assim foi que eu procedi. Se sabe que agravo de instrumento é um instituto que restringe a prova, né? A prova é muito restrita, né? E várias das argumentações, ora ditas pela nobre advogada, a doutora Vanessa, não tem como se examinar em agravo de instrumento. Parcelamento, né? Excesso de cobrança, de execução, etc. Tudo isso o juiz fará lá na origem. No caso aqui, desembargador Darival, desembargador Jaime, em respeito à doutora, eu vou ler a ementa é autoexplicativa, não é? É uma ementa até longa, mas eu vou me permitir ler essa ementa porque ela vai expor o meu pensamento. Cuida-se de agravo de instrumento, ter posto por VADS, em face da decisão exarada pelo M-Juiz de Direito da 11ª Vara da Família de Fortaleza, nos autos do processo de número 85.01.1389/2014, por isso 460.461, ajuizada pelo recorrido JA-SN-RPMVDB, em a qual referido o julgador indeferiu esse pedido de nova abertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e suspensão da ordem de prisão civil em desfavor do recorrente. Sustenta o agravante em suas razões de folha 1.16, que o presente agravo de instrumento tem por finalidade de reforma da adição de folha 460.461. Aduz que foi intimado acerca da atualização do débito alimentar apresentado pelo agravado, representado por sua genitora, MVDB, e assim ferindo os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, artigo 5º, 55 da Constituição Federal, destacando por esse fato da falta de intimação do agravante, impedida assim sua manifestação acerca dos valores devidos pelo alimentante, e evidencia que o valor devido foi acrescido, às vezes, às verbas de honorários advogatícios, lapso, assim, da verba alimentar passiva de cobrança por via coercitiva. A intimação do senhor VA de essa é indispensável pelo fato de estar em débito referente à quitação alimentante, bem como a possibilidade de impugnar o valor explicitado de forma unilateral por parte do agravado, refutando fortuito excesso de execução alimentar, tornando assim um trâmite interminável, sabendo da real situação do alimentante e da impossibilidade do pagamento integral do valor devido, postulando que ele fira a gratuidade da justiça, efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da tutela prevista, concedida com a decisão agravada, nos termos do artigo 1019.1 CPC. Quanto à gratuidade, estou a deferir, sem nenhum problema. Prossigo dizendo que, na casuística, pelo que se vislumbra dos documentos anexados ao recurso, por esse 4459, consta a declaração do imposto de renda, ainda é o problema da gratuidade, Darival, que eu vou me furtar porque já foi concedido. Quanto ao mérito, inicialmente, no que tange ao suposto cerceamento de defesa, alegado pela parte recorrente, ante a inexistência de intimação da atualização do débito alimentar,
observa-se que não merece acolhimento tal pleito. Explico. Acerca do tema em discussão, é sabido que é cabível o decreto de prisão civil em decorrência do inadimplemento da dívida atual, assim consideradas as parcelas alimentares vencidas nos 3 meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aqueles que se venceram no curso da lide, até o do que dispõe o artigo 528, parágrafos 3º, 5º e 7º e artigo 911, todo do CPC. Aqui é o ponto, desembargador Dorival. Estou analisando o que está nos autos. Não informações novas, que não constam nos autos. Compulsando os autos de origem processo já referido, extrai-se que o agravante foi pessoalmente intimado a respeito do pedido inaugural do cumprimento de sentenças, folha 70, e não apresentou justificativa plausível para a impossibilidade do pagamento, e ainda deixou de adimplir a integralidade das prestações devidas, conforme folha 131. Assim, em que pesa as alegações no sentido de mal-ferimento ao contraditório e ampla defesa, se mostra desnecessário que, após o pagamento parcial e nova atualização do débito, seja executado mais uma vez intimado pessoalmente. Eis que a norma do artigo 528 já atingiu os fins colimados. Desta feita, indeclinável reconhecer que o agravante foi pessoalmente intimado quando iniciou o presente cumprimento de sentença, tendo inequívoca ciência da existência dos débitos e da consequência do não cumprimento da obrigação, optando tão somente em realizar apenas o pagamento parcial da dívida. Assim, nesses termos, breves, ressaço o pleito de cesseamento de direito. No que tange ao pleito de cesse de execução, por inclusão indevida dos honorários advogatícios, cabe esclarecer que, em análise detida aos fólios de origem, depreende-se que o referido montante foi desconsiderado para fins de decretação de auto de prisão, o que fulmina com a pretensão do promovido nesse ponto. Nesse sentido, destaco trecho da decisão recorrida. Aspas. Em relação ao pagamento do excesso de execução, quanto aos honorários, frisa-se que a cobrança de honorários advogatícios é devida, porém, não constitui débito alimentar, de forma que o valor de honorários advogatícios não será considerado para fins de revogação da auto de prisão. No caso de pagamento do débito alimentar, no entanto, poderá ser cobrado através de cumprimento de sentença, caso ocorra a extinção da execução. Fecha-se aspas. É a decisão do juiz. Quanto ao pleito de conversão de prisão em civil e prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, sabe-se não admitida essa interpretação legal, normalmente porque a referida prisão tem por finalidade compelir o devedor a adquirir sua obrigação. Nesse sentido, por sinal, é a regra inscrita no parágrafo 4º do artigo 528 CPC em vigor. Além disso, no que pertine ao contexto pandêmico do Covid, arguído pelo recorrente como óbice à efetivação da prisão civil daquele, destaca-se que, não mais subsistindo as razões de natureza humanitária e da saúde pública que justificaram a suspensão do cumprimento de prisões civis de devedores de alimentos em regime fechado, bem como ainda o avançado estágio de vacinação em todo o país, alinhados à diminuição da letalidade dos casos, permite a retomada dos recolhimentos prisionais, como se tem decidido de forma óbvia até pelo STJ. Coadunando-se este julgado ao entendimento STJ pela retomada das adoções de prisão civil, precedentes STJ. Por fim, no que tange ao parcelamento da dívida alimentar, sustentado pelo agravante, caso se tratasse de execução de título executivo extrajudicial, o parcelamento seria possível. Artigo 916 CPC, independentemente da concordância da parte exequente, cuja manifestação a respeito do pedido de parcelamento pode dizer respeito apenas aos requisitos formais para o parcelamento, que constitui direito potestativo do exequente, desde que, obviamente, comprove o cumprimento dos requisitos legais. Tratando-se a hipótese presente, porém, de cumprimento de sentença, o parcelamento resta inadmissível,
a não ser que decorresse de acordo havido entre as partes. A doutora parece que fala em acordo, mas não está nos autos, o desembargador Jaime não tem como apreciar isso. Porém, não os tem notícia nos autos. Cabe invocar, portanto, a possibilidade de parcelamento do débito, ainda mais na hipótese em que a parte da frente já manifestou discordância com tal proposta. O pedido de parcelamento da prestação alimentícia, neste caso, não se trata de um direito concreto do credor. Pelo contrário, depende de manifestação da concordância do devedor, conforme artigo 314 do Código Civil. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Portanto, desembargador Darival, desembargador Jaime, com essas breves palavras, conheço do recurso e dou-lhe por improvido, por desprovido, melhor dizendo, considerando as orientações do meu mestre embargador Darival. Decisão atacada, portanto, mantida. É como voto. Desembargador Darival. Jaime. Embargador Darival. Quem não está nos autos não está no mundo, né? Eu ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. O recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Pronto? Aí, vamos só confirmar os votos, tem aqueles pendentes. Desembargador, Tem um pedido meu, mas eu faço em seguida. Mas nesse caso não era embargo de declaração que não tem. Eu faço já, certo? Vamos só confirmar os votos para o pessoal que está aí trabalhando. Tá certo? Desembargador Jaime, aqui a gente tem o costume de terminar das sustentações, né? Aqueles votos que já foram proferidos provisoriamente, a gente vai votar em bloco. Tá? Indago, desembargador, Vossa Excelência, se mantém os seus votos provisórios já proferidos. Desembargador Darival. Também mantenho todos os votos. Também mantenho todos os votos proferidos provisoriamente, né? Na forma já conhecida na relação. Aqui. Faltam alguns votos que não foram ainda observados, Marcelo. É o primeiro desembargador Darival. Isso. Número 2. O número 2 da pauta, desembargador Darival. Desembargador Jaime votar. 2 da pauta. Embargo de declaração, né? Olha aqui. Eu vou pedir vista desse processo. Só proclamar aqui. É bom proclamar. Eu só quero ver aqui. Desembargador Darival, Vossa Excelência, a palavra. Vou só dizer aqui qual é. É estranho, não? Anunciar o voto, né? Anunciar o processo. Pronto. Embargo de declaração 16.12.3324/2018. São embargante Favo S.A. Empreendimentos e Participação Construtora Colmeia Limitada e Consórcio Condomínio Golfville 2. E embargado José Clerton Magalhães Bezerra e Maria Lucileide Bastos Magalhães. Já houve votação provisória, desembargador Darival. Vossa Excelência quer não, dizer o o desembargador Jaime está pedindo vista, Vossa Excelência já. Só proclamar o resultado aqui, foi conhecido parcialmente desprovido. O desembargador Jaime pede vista, eu havia acompanhado Vossa Excelência, mas aguardo, então. Tá certo? Vista. Agora o 8. Eu aguardo, né? Já tinha votado, mas aguardo. Agora, qual é o outro? 8 da pauta. Por aqui, ó. Aqui, ó. 8 da pauta. Relatoria do desembargador Darival, embargo de declaração 079002491/2000, embargante Banco do Nordeste do Brasil S.A., embargante Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil, ASABNB, e embargado Agropecuária Gifone Salles Angisa. O número 8, desembargador Darival. Vossa Excelência. Está em mesa, Excelência. Tem a palavra.
Não, vou eu pedir estou vista. desprovendo os embargos de declaração, estou desprovendo, Excelência. Desembargador Jaime tem a palavra. Eu peço vista dos autos, Excelência. Também, com vista, eu havia votado, desembargador Darival. Eu aguardo. A nossa praxe é essa. É, Quando alguém pede vista, retira o voto e a atenção ao pedido de vista do colega. só dizendo, essa mesma associação, ontem eu relatei um processo dela. Sim. Né? Eu não sei se contra essa agropecuária, mas eu relatei um processo dela. É até bom, Jaime, verificar, desembargador Darival, se não há conexão, né? Sim. É isso? Para que a gente. Para não ter aquele problema lá da Aqui já sessão são embargos de declaração já. Foi bem, Nesse caso. como eu relatei ontem, pode ser que esse lá que eu relatei tenha conexão com ele. Sim. Eu vou examinar. Marcelo, me lembra para me ver isso aqui, tá? Qual é o próximo? 33. 33. Também é uma aplicação da 33, desembargador Darival, é o agravo instrumento 062-5115-29-2023, agravante Maria do Rosário Guimarães Farias e agravado TV LX Viagem e Turismo S.A. Mesa, desembargador? Sim. Ele está aqui. Pois não, Excelência. Eu estou julgando prejudicado. Nesse caso, estou julgando prejudicado porque entendi que a apreciação do mérito já foi feita, né? E o recurso, esse agravo estaria prejudicado em razão do julgamento do mérito. Ok. Desembargador Jaime. Peço vista também, Excelência. Também havia votado e eu vou aguardar. Tá 36 agora. 36. Agravo instrumento, relatoria do Darival. Agravo instrumento 062-7327-23-2023. Agravante JLRG e agravante C da FG, com representação legal de A, de C, da F. O orador Darival se encontra em mesa? Está em mesa. Pois não, Vossa Excelência, a palavra. 36, é? 36, exatamente. Eu também estou conhecendo o recurso e estou desprovendo. Desembargador Jaime. Excelência, nesse caso, na observância ao princípio da oralidade, inclusive, né, eu entendi, né, aqui, conforme a decisão do eminente relator, no item 5 da emenda, mais precisamente, assim se repete no 6 e 7, está consignado que, abre aspas, embora a parte agravante afirme não possuir renda suficiente para arcar com a quantia fixada pelo juiz ou acó, não há qualquer documento nos autos que corrobore com a referida alegação. Fecha aspas. Porém, excelentíssimos pares, em exame dos autos, é possível encontrar a comprovação de que o agravante não é mais empresário, está às folhas 36. Ele não é mais empresário, né? Há também os contra-cheques comprovando que ele recebe R$ 4.500 líquidos, folhas 37 a 39, e mais R$ 1.000 de comissão de vendas, as folhas 43, né? O que lhe rende mensalmente, em média, R$ 5.500, né? O agravante também comprovou que atualmente é casado e tem mais 2 filhos menores de 9 e 13 anos. Diante disso, me parece que uma pensão de R$ 2.640, né, aproximadamente 50% do que ele recebe, apenas para a filha de 16 anos, é desproporcional e prejudicará o sustento dos demais integrantes da prole. Vale ressaltar que é incontroverso ainda que a genitora da adolescente recebe um salário mínimo. Então, nesse caso, com todas as vênias, eu ouso divergir e voltar pelo parcial provimento, a fim de reduzir os alimentos provisórios para o equivalente a um salário mínimo. Desembargador Darival. Vou manter o meu voto, você viu? Eu também acompanhei Vossa Excelência, né? Não vou mudar meu voto com as vênias devidas. É agravo instrumento, né?
Então, a maioria não tem o 942, né? Por maioria, o recurso foi desprovido. Desprovido, por maioria. Ok? Qual é o próximo? 40. 40 da pauta. Também na relatora de valor da Eu nunca vi tanto pedido de vista de meus votos. 43 anos de magistratura, nunca tinha visto. Bom, apelação... Porque Primeira alguns... vez eu estou vendo, depois de ter passado por várias câmaras aqui. Alguns Mas pedidos aí, de vista, fica- Excelência, porque não deu realmente tempo de... As minhas decisões, aqui em Fortaleza, eu nem sou ligado a políticos, nem sou ligado a empresários, nem tenho interesse. Ninguém sabe nem quem trabalha em meu gabinete. São eminentemente, pela minha consciência, os meus poucos Eu conhecimentos de acredito que direito. tenha sido porque não deu tempo, né, Jair? Exatamente. Bom, 40 aí. bom, é o 40. Apelação civil 02734-2014-2020. É a apelante Centro de Ensino Superior do Ceará. E apelado Thalita Silva dos Reis. Mesa, desembargador Delegado? Aí mesmo. Pois não, a palavra é vossa. Mesmo. E eu estou dispondo recursos. Desembargador Jaime. Excelência, trata-se aqui de uma ação de obrigação de fazer com danos morais para entrega de diploma do curso de bacharel em jornalismo pela Faculdade Cearense e condenação da instituição em danos morais. Eu devo manter a coerência com o meu entendimento, que eu já venho manifestado em casos da espécie, inclusive trago aqui, né, um acórdão da minha lavra. Então, não é apenas me insurgir contra o entendimento de quem quer que seja, mas apenas para que eu mantenha a coerência em julgados que já venho fazendo em casos da espécie, é que peço vênias aqui também para espousar o entendimento, né, cuja dicção vem do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso no RE número 1.304.964, afetado ao regime de repercussão geral, tema 1154, que firmou a tese de que, abre aspas, compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino, que integra o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Eu me refiro aqui à apelação número 022.3337, dígito 91 de 2020, da minha relatoria, publicado agora em março de 2023. Número 02, do julgamento de Vossa Excelência. Pois não, 022.333 333 7, 7 dígito 91 91 2020. 2020. Vossa Excelência diverge pela incompetência, então. No caso, Excelência, aqui seria reconhecer de ofício a incompetência da Justiça E aí foi o que eu comum. entendi. Isso eu vou pedir vista de volta para um melhor Muito exame. embora nós tenhamos na quarta Câmara entendimento contrário. Entendimento contrário, já Exato. tenhamos. Uhum. Mas eu vou, de qualquer maneira, eu vou pedir vista de volta, Excelência, Voltaram na processão? para examinar exatamente esse voto por ele prolatado e trago na próxima sessão. Pronto. Está satisfeito, desembargador Jaime? Pois não, Pois não. exatamente. Qual é o próximo? 70. Eu vou desistir da magistratura desse jeito e vou, a partir da manhã, vou requerer minha aposentadoria. Será a minha última sessão hoje. Será a despedida melancólica durante toda a minha vida, diante de tanta... Bom, 70. 70, apelação civil 020.13.9666-2022, relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, apelante José Alves Sobrinho e apelado Banco do Bradesco S.A. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, Excelência. Tá. 70.
Pois não, desembargador. Sim, aqui eu estou com base em decisões dessa Câmara, com a decisão de Vossa Excelência e da desembargador Livramento, estou desprovendo o recurso, Excelência. Pois não. Desembargador Jair. Excelência, no caso dos autos, o autor, o cliente, contestou, né, a assinatura oposta no contrato, né, e requeriu a produção de prova grafotécnica, né, na réplica folhas 238, e que foi indeferida. E aqui se cuida de mera aplicação do tema 1061, que diz, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira réu o ônus de provar essa autenticidade por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos. O voto do excelentíssimo relator é no sentido de manter a sentença. Eu peço com todas as vênias divergência, entendendo ser o caso de desconstituição da sentença, a fim de que se proceda à produção da prova pericial devidamente requerida. Desembargador Darival. Senhor presidente, eu vou ler só a proposta de emenda, que é apelação, sentença improcedente do pedido de declaração de nulidade contratual, com repetição de indébito e danos morais, cotejo analítico de tese e antítese. A Casa Bancária apresenta o instrumento de contratação de serviços bancários mediante o pagamento de tarifa. A instituição financeira se desencupiu do ônus do artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil de 15. Aí cito 2 paradigmas de Vossa Excelência, uma da desembargadora relatora, e da desembargadora Livramento. E digo que, nos autos, ação de procedimento comum, nessa perspectiva, o autor alega a cobrança ilegal de tarifa bancária mensal. Ainda sustenta que possui conta bancária na instituição requerida, mas que a utiliza exclusivamente para receber o seu benefício previdenciário, pelo que entende que a sua cobrança mensal é ilegal. Argumenta que os valores respectivos vêm aumentando, assim requer a devolução dos valores cobrados e o pagamento da indenização por danos morais. Eis a origem da celeuma. Inicialmente, percebe que o cerne da questão posta de exato consiste em conferir a verossimilhança das alegações de parte a parte, vertida na existência de tarifa sem autorização do requerente e a sua revelia, porquanto originado mediante fraude. Em caso, a questão recursal é saber se o contrato em voga tem as informações consideradas essenciais ao pacto, a saber, data e local, dados de autorização para desconto, declaração de residência, ausência de comprovante de depósito, falta de informações sobre financiamento ou refinanciamento, valor financiado divergente do valor liberado, dentre outros, poderia ser considerado legal para fins de validade do negócio jurídico. A partir disso, verifica-se-á a possibilidade de reparação. De um lado, a parte requerente objetiva a anulação do negócio jurídico, sob o argumento que nunca contratara nenhum tipo de tarifa, pelo que requer a condenação do banco por danos morais e devolução dos valores descontados. De outra banda, a parte promovida alega que celebrou o contrato e de que as cobranças ocorreram dentro do exercício regular do direito. O Banco Central do Brasil, no âmbito da sua competência regulatória, editou a resolução de 3.3402/2006, que vedou às instituições financeiras a cobrança de encargos na prestação de serviços em conta para pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, relativas a saque dos créditos e transferência dos créditos. Ademais, o banco deve garantir as facilidades do pacote de tarifa zero aos clientes que desejarem, conforme a resolução 3.919/2010 do CMN, que em seu artigo 2º prevê isenção de tarifas na prestação dos serviços essenciais, tais como o fornecimento de cartão com função de débito, a realização de até 4 saques por mês e a compensação de cheques. Outro sim imperioso consignar que as cobranças de serviço bancário exigem a elaboração de contrato específico, conforme o artigo 8º da resolução 3.919/2010 do CMN, uma vez que se trata de transações integrantes de pacote padronizado de serviço. Artigo 7º. É facultado o oferecimento de pacotes específicos de serviços contendo serviços prioritários, especiais ou diferenciados, observada a padronização dos serviços prioritários, bem como a exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 6º, parágrafo único. É vedada a inclusão dos pacotes de que trata o caput, primeiro, de serviços vinculados a cartão de crédito, e 2, de serviços cuja cobrança de tarifa não é admitida pela regulamentação vigente.
Artigo 8º, a contratação de pacotes de serviço deve ser realizada mediante contrato específico. Essa é a premissa. Apresentação do contrato. Realmente, a parte requerente alega que fora vítima de realização de contrato fraudulento. Ademais, tendo em vista que se cuida de relação consumerista, para tanto, deve ser feita a inversão do ônus da prova para que a parte requerida apresente o instrumento contratual. É que incumbe à parte adversa provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 3732 do CPC. Houve a exibição da avença por parte do banco. Por consecutar a apresentação do instrumento da avença, por quem deveria fazer, atrai a conclusão de sua existência, pelo que é legítimo a cobrança e o desconto na conta do titular por parte do banco. Paradigmas da Quarta Câmara de Direito Privado: apelação civil, sentença de parcial procedência, resignação do réu, direito do consumidor, alegação de não contratação de empréstimo consignado, necessidade de análise das circunstâncias da contratação, contrato de empréstimo e documentos que comprovam a existência e irregularidade da avença, assinatura digital, reconhecimento facial, comprovação de transferência de quantia, contratação existente válida e eficaz, licitude dos descontos, recurso conhecido e provido, sentença reformada para julgar a lida improcedente. Relação apelação civil 020, 1861, 17 2022, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, Quarta Câmara de Direito Privado, data de julgamento 30 de maio de 2023, data de publicação 30 de maio de 2023. Mais um precedente de escola, processo 020, 0052, 87, 2022. Apelação civil, apelante Antônio Bezerra de Souza, apelado Banco Pan, custos legis, Ministério Público Estadual, recurso de apelação, ação declaratória de inexistência de unidade de realização contratual, empréstimo consignado, alegação de não contratação, ação julgada improcedente e resignação da autora, comprovada a contratação, assinatura digital, reconhecimento facial, recurso conhecido e desprovido, Maria Livramento Alves Magalhães. Então, pela decisão dessa Câmara, eu estou desprovendo o apelo e assegurando consagrar o julgado pioneiro por repreensível, assegurando a majoração, os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor fixado na origem, observado o limite do percentual previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 115, sob exigibilidade suspensa da gratuidade da Justiça. O desembargador Jaime discorda, né? Eu divido nesse aspecto, até porque... No requerimento preceito de perícia. Exato, e até porque na jurisprudência que Sua Excelência acabou de ler, dos precedentes, há uma assinatura digital, um reconhecimento facial, o que não é o caso desses autos. E aí, Excelência, não é tão somente o divergir. Eu já venho mantendo esse entendimento, de repente poderia ser incoerência da minha parte, que até hoje entendi, pela aplicação do tema 1061, né, sempre que o contrato, ainda mais nesses casos que existe um contrato específico, né, e que a parte impugnou a assinatura, ela não reconhece. Então, nessas hipóteses, eu tenho considerado o atendimento ao tema 1061, bem assim, o que determina o Código de Processo Civil no artigo 429, inciso 2, e no artigo 369, pela realização do exame pericial requerido. Eu vou pedir desculpa também a Vossa Excelência, desembargador Jaime, e acompanhar a conclusão do eminente colega, até porque nesta quarta Câmara a gente tem entendido o seguinte, que a perícia, ela é, muito embora conhecendo o tema, né, desembargador Darival, que Vossa Excelência explicitou há pouco, mas entendendo que o próprio juiz pode fazer, se o contrato for apresentado, né, faz o cotejo da assinatura e tudo, porque se está constatado, desembargador Jaime, o uso permanente, eu vou até utilizar uma palavra forte, fraudulento, né, de advogados em cima desse tipo de contrato. Tá certo? Principalmente quando se trata de analfabeto. Né? Até que há um IRDR, né, lá em Brasília, e com suspensão de processo aqui, acho que aqui no Tribunal de Justiça do Ceará tem cerca de 5 mil processos aguardando a decisão desse IRDR. Né? E aqui nós temos valorado exatamente isso, o cotejo do contrato com aquilo que efetivamente está explicitado nos autos. Só por conta disso, e seguindo a orientação da Câmara,
eu acompanho a Vossa Excelência, desembargador Darival, pedindo escusas a Vossa Excelência e, Não, imagina. como houve maioria, vai então para o 942. Exatamente esse debate é que vai levar, naturalmente, uma evolução eu diria, do meu entendimento, para que me fixe dentro na verdade, do colegiado. Na verdade, né? é que a nossa quarta Câmara tem divergido nesse entendimento da terceira Câmara e de uma outra Câmara. A primeira Câmara foi uma vez compor e mantive esse entendimento aqui, que já é o da segunda Câmara. É o mesmo que nós trouxemos da segunda Câmara, esse entendimento. Exatamente. A primeira não admite e a terceira, mas a segunda Câmara e a quarta têm entendimento simultâneo. Nesse sentido. Portanto, e seria interessante o debate, porque a gente vai validar um ou outro entendimento. Exato. Pois bem, então fica para o 942, eu vou deixar designado a data do dia 12, próximo de dezembro. Quando a compulsão está completa, né, Darival? Tá certo? Já fica todo mundo intimado, inclusive os advogados, né? E deveriam estar presentes. Tá certo? Qual é o próximo, Marcelo? 71, apelação civil, ainda desembargador Darival. Apelação civil, parece-me que é a mesma coisa, né? Apelação civil 0200-614-82-2023. É apelante Raimunda Ferreira de Araújo e apelado Banco Santander Brasil S.A. Mesma coisa, né? Você mantém o mesmo entendimento? Mesma coisa, né? Apenas para que fique para o bom registro, né? Que nesse feito também o entendimento que eu defendo é o mesmo esposado no processo anterior, qual seja, né, a aplicação do tema 1061. Pronto, por maioria, né, o relator conhece e desprovém o recurso. Também fica para dia 12, é o 942, viu? Já as partes intimadas. Tem mais algum? Tem, agora vamos para o senhor. Qual é o? O primeiro é 86. 80 já houve votação, né? Falta só o Darival, né? 86, Darival. Não, é porque eu durmo cedo e acordo cedo. Tá certo. Aí, até meio-dia... É embargo da declaração, desembargador Darival? Súmula 18. Não, o desembargador já, eu acompanho Vossa Excelência. Pois não. Então, a unanimidade, né, o recurso foi conhecido e desprovido. 89. 89. Acidente de trânsito, desembargador Darival. O processo 01347. A mesma coisa, todos eles, o desembargador Jaime votou? Todos eles votou. Porque todos eles acompanham Vossa Excelência. Viu? Então, eu vou só dizer o número aqui, 013470072-2017, embargante seletivo, transporte passageiro e fretamento limitada, e embargado Maria Japonira da Silva Herculano. Recurso conhecido e rejeitado, decisão embargada mantida. A unanimidade. Qual é o outro, Marcelo? O outro é o 92. 92. O mesmo caso, está mantido, viu? Tá certo. Bom, embargo de declaração 0099011145-2009. Embargante Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., embargado Maralu Comercial de Imóveis Limitada. Desembargador Jaime já votou. Desembargador Darival também acompanha. Né? O recurso foi conhecido e parcialmente provido. Como o resultado fica proclamado. O último é 96. Eita, aí, Darival, coisa boa. Choveu lá na fazenda. Coisa boa. Obrigado, viu? Notícia alvissareira. Bom, o outro é o embargo da declaração 021-14-26-29, embargante Centrocar Centro Automotivo Limitado, embargado Jaguar Comércio de Tintas Limitado. Nesse aqui também o desembargador Jaime acompanha o relator, o desembargador Darival disse que também acompanha, não é isso? A decisão
É conhecido e rejeitado, decisão embargada mantida. Tem mais algum? Não, finalizou. Bom, então terminamos hoje, né, a sessão com 174 votos, não é isso? Deixa eu ver aqui, porque teve alguns que saíram de pauta, né? Teve os vistas, 95, mais... 99 processo. 99 processos julgados? Isso. Pronto. Então, alguma coisa a mais? Só desejar a todos paz, mais uma vez dar boas-vindas ao desembargador Jaime, né? Deixar um abraço aqui para a desembargadora Liduína, a doutora defensora pública, o doutor Marcel, a todos quantos aqui estão presentes, para Vossa Excelência, senhor presidente, e refletir a velha frase franciscana, paz e bem para todos. Meu abraço também à doutora Liduína, doutora Leila. Obrigada, desembargador Jaime. É um prazer estar convosco, Excelência. Pois não, então, Também não E a posso. todos que compõem nada mais essa havendo, sessão. vou subir contigo. Nada mais havendo a tratar, declare encerrada a presente sessão. Bom dia, doutora Liduína. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Leila. Bom dia. Como é, Lídia? E a